vimos na nossa aula anterior, eu falei do viés e disse para vocês que eu tinha, né, passado uma costurinha que nós iríamos rever porque tinha caído da costura. Mas para ficar uma coisa bem melhor, bem mais fácil, bem correto mesmo, bem a maneira bem legal de fazer, antes até, né, da gente virar o viés, como nós usamos o pé largo para fazer a nossa primeira costura, nós vamos dar uma refilada. A gente fala que é refilar, a gente vai cortar um pouquinho a largura dessa costura, porque para deixar o viezinho um pouquinho menor, não precisa tirar muito não, é refilar mesmo. A gente vai tirar um pouquinho, né, toda a volta, tá? Eu já até tirei para facilitar aqui, para mostrar para vocês. Então, olha, a gente vai tirar um pouquinho. Aí nós vamos fazer virar o nosso viés, alfinetar. Então agora a gente volta a dobrar, ó, dobrando, encostando ele aqui na costurinha. Aí a gente vira de novo, encostando ali na linha verde e vamos alfinetar, tá? Então a gente vai colocar alfinetes, depois nós vamos alinhavar. Então agora, olha, nós vamos fazer o viés ficar um pouquinho menor. E a gente vai fazer isso. Então, o que eu quero é que vocês vejam direitinho. Olha, dobrei, encostando o viés, a dobra do viés na costura. Vou virar o viés para cá e vamos colocar um alfinete. Aqui eu vou mostrar nós vamos fazer um pouco de costura máquina e depois nós vamos fazer um pouco de costura à mão, que eu vou ensinar a falar para vocês, porque às vezes a gente faz uma peça fina, uma peça que não tem, a gente não quer que fique aparecendo essa costura no viés, então como a gente está fazendo uma peça fina, vale a pena fazer à mão, tá? Toda costura, né, a alta costura, quando a gente ouve falar, a maioria das costuras, dos acabamentos, é à mão. A alta costura não quer costura aparecendo, não quer costura, né, de qualquer jeito. Então, por isso que é a diferença da alta costura. A indústria, tudo na máquina, é tudo na máquina. A alta costura não. A alta costura é uma costura, a maioria feita à mão. Antigamente, não tinha, inclusive, máquina de zigue-zague, né? A gente dizia que a gente chuleava. Porque hoje passa overlock, a indústria faz overlock. Nós podemos fazer zigue-zague, que então hoje na alta costura é aceita o zigue-zague. Mas era feito à mão, tudo pontinho por pontinho à mão. Era assim que eram feitas as roupas chique das madames de antigamente, quando inclusive só tinha máquina de costura reta. Bom, então eu mostrei para vocês que a gente refilou, nós alfinetamos. Então, olha, o nosso viés está todo alfinetado. A gente vai alinhavar. Nós estamos, olha, esse lado considerando direito e esse o avesso. Mas do jeito que nós vamos fazer a costura à máquina, não vai aparecer o avesso. Nós vamos ter a costura viradinho, que tanto faz um lado como o outro para considerar avesso. Isso feito aqui a máquina. Nós vamos trocar o pé. Na aula passada, eu fiz com vocês o zigue-zague, aliás, a costura, tudo com esse pé aqui. Agora nós vamos trabalhar, lembra que eu falei do pezinho menor? Ó, nós vamos trabalhar com esse. É mais fácil a gente trabalhar viés com esse pezinho, porque a gente consegue melhor acabamento, a gente consegue fazer alguma coisa melhor para a gente conseguir o trabalho. Então, nós vamos colocar esse pezinho aqui, tá? E nós vamos lá. Então, tá aqui. Agora, nós vamos alinhavar, tá? Então, eu vou pegar uma agulha, já até pus uma linha, e nós vamos alinhavar só um pedaço, porque eu vou, né, de novo. Então, olha, o nosso alinhavinho, a gente vai fazer bem direitinho aqui, pra gente
não precisa dar nó, não puxa até o final para não escapar, né? Porque como não dei o nó, vai escapar, mas isso aqui é o alinhavo. Para a gente fazer um pedaço à máquina e o outro pedaço vou mostrar como vocês vão fazer à mão, tá? Então nós temos as duas opções e eu vou mostrar aqui para vocês. Então nós vamos, né, o alinhavo, vamos alinhavar e já vamos fazer a máquina. Ó, e aí nós vamos encostar bem o viés. Ó, tem a linha verde, né? Ó, a nossa linha verdinha lá, nós encostamos o viés bem aqui na linha verde. Estamos alinhavando aqui pertinho para não escapar. E depois nós vamos fazer uma costura. Olha, antigamente a gente usava dedal para fazer as costuras à mão. Eu até às vezes gosto de usar o dedalzinho para não furar o dedo, mas dá para fazer também, tá? A gente procura não empurrar a agulha com o dedo aqui. Mas, vamos lá. Ó, vamos só até aqui. Aí depois eu mostro para vocês o pontinho, que é o guarnecer que a gente fala. Então eu vou cortar e nós vamos colocar a costurinha, esse pedacinho, a máquina para vocês verem o acabamento. Então, olha, quando nós fizemos uma outra costurinha, eu disse para vocês, rebatemos o nosso jogo americano, nós trabalhamos com a peça, né, o contrário, para a parte fininha aqui do viés ficar na beiradinha aqui do nosso pezinho, tá? Então eu também vou fazer isso. Como eu não tirei o alfinete dali, eu vou pôr um pouquinho para frente e nós vamos colocar ali. Tá dando para ver certinho? Tá bem visível? Ó, então nós vamos, né? Vou ligar a máquina, o guia tá para cima, a linha tá para trás, as duas. Aqui tá tudo certinho, no ponto, no fio reto. Então nós vamos fazer uma costurinha aqui do lado que a gente está chamando de avesso, mas ela, como a gente alinhavou bem certinho ali, não vai cair do outro lado. E usando esse pezinho, então, é melhor ainda. Deixa eu ver meu alfinetinho aqui, que ele está me prendendo. Deixa eu tirar, porque ele atrapalhou o pezinho andar. Deixa eu voltar aqui no lugar. A cabecinha do alfinete atrapalhou. Então, nós vamos lá. Ué, por que tem outro alfinete puxando aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo, que não quer costurar. Vamos começar, que o alfinetinho nos atrapalhou. Alfinete não combina com a serrinha. Vamos lá. Retinho, retinho, retinho. Então, deixa eu pôr um pouquinho mais longe, pôr a mão para cá, só para vocês conseguirem para ver. Ó, então agora nós vamos escapou a linha do meu guia, por isso que não tá costurando. Ó, viu? Tem que alguma coisa de anormal. Vamos lá de novo. Bora lá. Ó, bem na beiradinha do viés. Uma beiradinha mesmo. Eu sempre falo que esse pesponto, que é essa costurinha assim, é uma costura de nervura. Eu tô prendendo a linha aqui, mas depois eu tiro ela. Ó, então nós vamos continuar a nossa costura com esse pezinho, fica muito mais fácil. A gente não deixa cair a costura, faz um acabamento legal. Bom, até posso, que eu não alinhavei, mas eu vou tirar o alfinetinho e fazer mais uma beiradinha um pouquinho.
Vou parar, não vou dar retrocesso, se bem que é importante. Dá um retrocessozinho. Pronto. Levanto o guia, puxo para lá e vou cortar. Bom, então, olha, aqui eu deixei a linha verde, ó, pegou na beiradinha do viés, como a gente gostaria. E do lado de cá, olha, eu deixei uma linha branca, ó, como ficou bem certinho e como não caiu a nossa linha. Então, esse é a nossa costura e aqui fica o nosso lado direito, tá bom? Então, na outra aula eu vou mostrar para vocês a nossa costura à mão, o nosso guarnecer. A gente dizia que nós vamos guarnecer, nós vamos fazer um acabamento à mão, tá bom?